Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ailton do Amaral, novamente falando aqui de História do Brasil, período colonial. Nós hoje vamos falar das invasões holandesas, um fato importante que teve muita influência aí na construção do nosso país, na construção da nossa identidade nacional. Como é que começou isso tudo? Portugal sempre teve muitas dificuldades em manter essa gigantesca colônia aqui na América do Sul. Ele tinha outras diversas colônias em diversas partes do mundo que tinham uma certa tranquilidade, não tranquilidade, mas eles conseguiam gerenciar melhor aquelas colônias do que as colônias aqui na América do Sul, porque eram colônias gigantescas. E houve um fato bastante complicado que agravou muito a situação interna de Portugal, que foi a morte em 1578 do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. Nesta batalha, o rei Dom Sebastião então morre e não deixa herdeiros, o que faz com que abra um grande precedente aí na sua sucessão. A sua morte finalizou a dinastia portuguesa de Avis. Essa dinastia estava no trono de Portugal desde 1385. Existiam alguns herdeiros, mas Filipe II, que era o rei da Espanha, ele era neto de Dom Manuel. Aquele Dom Manuel Venturoso, foi no reinado de Dom Manuel que o Brasil foi descoberto. Então no reino aí de Dom Manuel o Venturoso, que era então avô de Filipe II da Espanha. O que o Filipe II fez? Resolveu então reivindicar seus direitos ao trono de Portugal. Ele invadiu Portugal com as tropas espanholas e garantiu então a sua subida ao trono português. Foi criada nesse momento a chamada União Ibérica, ou seja, Portugal não deixou de ser país, ele continuou sendo país. Então Filipe era rei de dois países, por isso que era chamado de União Ibérica. Filipe II, ele era um rei com duas coroas. Isso tudo garantiu aos portugueses a exclusividade no comércio com suas colônias, através do juramento de Tomar, prestado em 1581. Portanto, Portugal gozava de certa, digamos assim, independência administrativa. Conforme eu tinha falado com vocês, Portugal ele ainda era um país separado. Para o Brasil, esse fato trouxe uma série de problemas. Se já tinha que enfrentar inimigos de Portugal, agora teria que enfrentar também inimigos da Espanha, sendo os holandeses inimigos da Espanha. Os holandeses estavam sofrendo embargos constantes do comércio de açúcar com os portugueses. Os holandeses então fundaram a Companhia das Índias Ocidentais em 1621, com o objetivo de estabelecer uma concorrência mais acirrada, e vencer os bloqueios impostos aos holandeses pela Espanha. Foram então promovidas diversas ações no sentido de vencer o bloqueio, sendo uma dessas ações a contratação de mercenários para invadir os centros produtores de açúcar. Como resultado, em 1624, houve uma primeira invasão de Salvador, com um navegador chamado Jacob Willikens, que foi rechaçada pela Marinha Espanhola. Um ano depois, após a derrota, a Companhia das Índias Ocidentais percebe que o maior centro produtivo de açúcar aqui na América era Pernambuco, que era uma capitania muito pouco protegida. Então o que acontece? Em 1630, a cidade de Olinda, em Pernambuco, ela é facilmente tomada, facilmente ocupada pelas tropas holandesas. No entanto, Recife trouxe um pouco mais de dificuldade, mas também foi ocupada. Foi então nomeado um governador holandês para a região. O nome dele era Maurício de Nassau, esse da foto, que fez uma administração exemplar. A administração de Nassau foi extremamente benéfica
para o povo que vivia naquela região. Ele deu liberdade de culto, né? Porque os holandeses eles eram protestantes em sua maioria, então eles não tinham nenhum problema aí em dar liberdade de culto a todas as populações que viviam sob seu domínio, né? Eles pagavam mais pelo açúcar do que os portugueses pagavam na época. Nassau investiu bastante na construção da cidade de Maurícia. Era, gente, Recife se chamou durante um tempão de Maurícia, né? Ele incentivou uma forte expansão territorial, pois o objetivo dos holandeses não era conquistar terras. Os holandeses eles eram comerciantes, eles estavam ali pela Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa que via lucro, não queria saber de conquistar coisa nenhuma. Há um progresso nessa região, tudo voltado nesse comércio. Um destaque muito grande, né, um destaque que a gente pode dar durante toda essa estadia dos holandeses aqui no Brasil foi que conquistaram diversas figuras bastante importantes no Brasil. Uma dessas figuras foi Domingos Fernandes Calabar. Calabar era um mestiço de índios e portugueses que eram donos de terra. Calabar colaborou bastante com os holandeses, tá? Considerado por muitos um traidor, porque ele era amigo dos holandeses, é claro, gente, ele era proprietário de terras, ele queria sobreviver, ele se aliou com aqueles que estavam dando apoio para ele, né? Ele não iria se aliar a Portugal, que só queria saber de explorar o país. Ele foi e se aliou então a Nassau. Então há uma certa discussão se Calabar foi traidor ou não. Calabar estava olhando os interesses comerciais, que eram os interesses da região na época. Todo mundo que era colono, que vivia naquela região, tinha interesse comercial, queria ganhar dinheiro, queria sobreviver. Calabar foi morto pelos portugueses no final. Em 1640, os portugueses conseguiram se libertar da política da Espanha em Portugal, voltando seus interesses novamente para a colônia. Em 1643, houve aí um grande aumento da concorrência nos preços de açúcar. Então o que acontece quando há o comércio? Quando você começa a não ter mais lucro, você começa a cortar custos. E foi o que a Companhia das Índias Ocidentais fez. Ela passou a diminuir o preço pago aos produtores e a aumentar os impostos. Então o que aconteceu? Causou aí uma série de descontentamentos. Em 1644, então, termina o governo de Maurício de Nassau, porque Maurício de Nassau ele investiu tanto em Pernambuco, gastou tanto, que ele acabou trazendo descontentamentos para a Companhia das Índias Ocidentais, que, como os preços de açúcar começaram a dar problema, começou a perder a lucratividade, eles acharam então que Maurício de Nassau estava dando era prejuízo, estava gastando demais. Maurício de Nassau teve que partir do Brasil. Com a partida de Maurício de Nassau, que era uma pessoa que aglutinava interesses, começaram a surgir desentendimentos entre brasileiros e holandeses que eram administrados por Nassau. Começaram novamente a ficar sem alguém que os mediasse, né? Trazendo então o primeiro movimento nacionalista do Brasil. Surgiram diversas batalhas, dentre elas a Batalha de Guararapes, né, e a Batalha da Campina do Taborda, cujos participantes foram escravos indígenas, com o apoio de senhores de engenho descontentes, então, com aí a súbita mudança de comportamento dos holandeses. Antes não, antes eles eram todos amiguinhos dos holandeses, mas deixou de ter lucro, sabe como é que é, né? Tá? Então, em 1654, houve a insurreição pernambucana, que os expulsou definitivamente de nosso território. Então os holandeses continuaram a ser fortes concorrentes na produção de açúcar, sim, ainda continuavam. Por quê? Porque os holandeses ainda dominavam as Antilhas e tinham territórios aqui nas Guianas. Então os holandeses continuaram a ser aí uma bela de uma pedrinha no sapato para o comércio aí da cana-de-açúcar. Com o fim desse processo todo aí da cana-de-açúcar, conforme nós já vimos aí no vídeo de ciclos econômicos, né, teve início então o ciclo do ouro. Então, o que a gente pode entender aí
da motivação. Por que os holandeses resolveram invadir Recife? Porque eles estavam lutando pela sua emancipação. Eles estavam lutando por uma posição, por um lugar ao sol dentro do comércio de cana-de-açúcar. Um outro motivo foi a União Ibérica, que fez com que o Brasil se aliasse a um inimigo da Holanda. E, consequentemente, os espanhóis bloquearam, fizeram um bloqueio econômico à Holanda. A Espanha e seus países satélites, eles suspenderam, então, o comércio de cana-de-açúcar com a Companhia das Índias Ocidentais. E a Companhia das Índias Ocidentais, então, teve que se virar. Tá? Então, dentro do nosso país, quais são as características aí da invasão holandesa? O que o Brasil teve aí de vantagens dentro da invasão holandesa? Houve diversos investimentos dentro da cidade de Maurícia, que era Recife. Tá? Recife começou a receber urbanização, a sofrer obras, porque o sonho de Nassau era transformar Recife em uma pequena Veneza. Então ele começou a construir pontes. Né? Com isso tudo, ele conseguiu também tolerar as religiões, então houve aí a liberdade religiosa, e depois disso houve a expansão territorial também. Né? Com a entrada dos holandeses, houve uma maior expansão territorial do Nordeste, para lá até um pouquinho aí do Tratado das Tordesilhas. E houve uma consequência bastante importante, né? Com o descontentamento, então, dos brasileiros, surgiu o primeiro movimento nacionalista brasileiro contra os holandeses em sua invasão. Ok, gente? Espero que tenham aproveitado bem esta aula. A próxima aula eu vou falar do movimento bandeirantista. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.